Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. Por quê? Porque nós temos apenas dois destinos: salvação ou perdição. Quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos. Aqueles que, de acordo com Apocalipse 6, 15 a 17, vão fugir, vão se esconder e vão dizer aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Os ímpios vão fugir em desespero. Por outro lado, as pessoas que se prepararam, os salvos, abrirão seus braços e dirão o que está escrito em Isaías 25, 8 e 9. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Em qual lado você quer estar? Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vigiai, pois, Jesus está voltando. A mensagem de hoje será com o pastor Adilton Oliveira e iremos aprender mais a respeito sobre a volta de Jesus. Essa mensagem de hoje é uma mensagem bastante importante para que nós possamos aprender a nos prepararmos para a volta de Jesus. Pois naquele dia, quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos, os dos salvos e os dos perdidos. E nós com certeza queremos estar entre os salvos. Por isso quero convidar os irmãos a pegar a sua Bíblia para que nós possamos estudar e aprendermos juntos a respeito sobre a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, gostaria de te convidar a se inscrever no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, então peço que você deixe o seu like e também compartilhe o vídeo com mais pessoas. Fazendo isso, você estará ajudando esse ministério a crescer cada vez mais. Que Jesus te abençoe e te guarde, e fica agora com o vídeo. Mais de 300 textos falam só no Novo Testamento sobre a volta de Jesus. E quem sabe, um dos mais belos apareça aqui, em João 14, 1 a 3. Quando Jesus, num tom de despedida dos discípulos, fez para eles mais uma vez a promessa de que ele voltará. Assim disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou preparar lugar para vocês. Essa promessa foi feita há quase 2000 anos. Imaginamos a casa que Deus está preparando. Será um lugar extraordinário. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2:9, os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus está preparando para aqueles que o amam. É a casa que Ele está preparando para todos nós. Um plano da salvação foi estabelecido no Éden. No cordeiro que foi morto para vestir a nudez de Adão e Eva, estava retratado que um dia o Messias viria para salvar o homem do pecado. Gálatas 4:4 diz que no dia marcado, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. A encarnação permanece como um ministério. Nós compreendemos muito pouco desse assunto. O que nós sabemos é que Deus se fez homem. Ele nasceu da Virgem Maria. Cresceu como uma criança judia, num lar simples. Ao longo de sua vida nunca pecou. Aos 30 anos foi batizado. Por 3 anos e meio pregou o Evangelho junto com os discípulos. Na data marcada na profecia, morreu na cruz. Ressuscitou ao 3º dia. E no momento que ele está para subir aos céus, definitivamente, 2 anjos aparecem e também confortam o coração dos discípulos. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu,
assim virá do modo como viste subir. Os anjos também prometeram, ele vai voltar. Tudo o que foi prometido a respeito de Cristo aconteceu. Falta-nos agora o clímax do grande plano da salvação. Ele voltar em glória e majestade. E ele vai voltar porque ele cumprirá sua promessa, como nunca falhou. E eu queria nessa noite responder com vocês 4 perguntas sobre a volta de Jesus. Como será? Para que virá? Quando será? E como estar pronto para esse momento? Vamos começar como será. Jesus voltará. Alguns estão dizendo por aí que ele não volta. Outros estão dizendo que ele volta de forma secreta. Outros estão ensinando o tal do arrebatamento secreto. Deixemos que a Bíblia nos ensine nessa noite. Mateus 24, 27, palavras do próprio Jesus Cristo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Há algum segredo num relâmpago no céu? Há algum segredo nisso? É visível para todos. Assim como um relâmpago corta os céus, deixando o seu rastro de luz, assim será a volta de Jesus. Ele não virá de forma secreta. Ele virá de forma visível, pessoal, literal, audível. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Até quantos o traspassaram. Ele não vem em segredo. A Bíblia é clara em ensinar que ele vem e todo o olho verá. Todo ser humano que estiver vivo vai contemplar a volta de Jesus. Então vai acontecer o arrebatamento. O conceito que hoje se prega por aí de um arrebatamento secreto não é bíblico. O apóstolo Paulo usa essa expressão quando ele fala de que Jesus vai voltar, os crentes fiéis serão transformados e, uma vez glorificados, eles serão arrebatados para o céu. A ideia da palavra arrebatamento aqui é que eles serão tomados e levados para os céus. É aí que acontece o arrebatamento. Se houvesse um arrebatamento secreto da igreja, para que Jesus voltaria? Uma vez que as pessoas estão desaparecendo e já indo para a glória, para o seio de Abraão, como costumam dizer. Não existe na Bíblia arrebatamento secreto. O que existe na Bíblia, os salvos sendo arrebatados, no sentido de levados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. Porque quando Cristo voltar pela segunda vez, ele não pisará nessa terra. Paulo diz que ele ficará nas nuvens, e nós iremos ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Qual será o objetivo da volta de Jesus? Para que ele virá? O próprio Jesus declarou: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Para que Jesus volta? Para dar a retribuição. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O que é galardão? É recompensa. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Então não se engane. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas seremos julgados pelas obras. E por que o juízo é pelas obras? Porque as obras simplesmente declaram quem está salvo e quem não está. O ímpio produz as obras da carne, o justo, os frutos do Espírito. Mas estas obras, elas são praticadas de forma inconsciente. Não é uma tentativa humana desesperada por apaziguar a ira de Deus ou tentar se tornar agradável a Ele. É simplesmente o resultado da habitação do Espírito Santo no coração. E a maior prova disso
é que no discurso profético de Mateus 25, Jesus disse que quando ele voltar, ele vai colocar à direita os salvos e dirá assim para eles: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estavas nu e vestiste, preso, foste ver-me. E quando Jesus declara isso, qual é a resposta dos salvos? Senhor, quando te fizemos isso? E então Jesus responde: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, ou seja, ao próximo. Mas você percebe que eles não têm noção de que eles fizeram? Eles fizeram, mas eles não perceberam que fizeram. Eles não tinham noção de que haviam praticado isso. Por quê? Porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas a graça, quando opera, ela produz os frutos do Espírito. E é natural a produção desses frutos, porque Jesus passa a controlar os desejos e a vontade daquele que se entregou. Por isso somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas obras. Agora, uma verdade que esses dois textos nos apresentam: Jesus volta para dar o galardão. Isso quer dizer que ninguém, quando morre, vai para o céu. Ninguém recebe o galardão, a recompensa, na morte. A não ser, é claro, as exceções que a própria Bíblia apresenta. E a Bíblia nos dá por nome 3 exceções: Moisés, Elias e Enoque. Estas são as únicas exceções mencionadas por nome na Bíblia de pessoas que já estão desfrutando da eternidade. Todos os demais mortos estão no pó da terra. Adão, no pó da terra. Abel, no pó da terra. Paulo, Pedro e Tiago, no pó da terra. Maria, no pó da terra. Todos estão esperando a volta do Senhor. Quando Ele voltar, eles receberão a recompensa. Ninguém foi para o céu. A ideia de que alguém está no céu, a ideia de que existem pessoas que intercedam por nós, a ideia de que existem santos que podem nos socorrer, ela não é bíblica. Ela não se sustenta à luz da palavra. A Bíblia ensina que a recompensa só será dada quando Jesus voltar. Só aí. Hoje eu tive a alegria de visitar uma cidade universitária que vocês têm aqui em Portugal, uma das mais antigas universidades do mundo. Como chama a cidade? E que ano foi fundada a universidade? 1290. E foi maravilhoso conhecer ali o querido professor Paulo, que fez um turismo conosco pela universidade, fundada no século XIII. História extraordinária. Mas parte da nossa visita foi ir ao pátio da Inquisição, em Coimbra. E no pátio da Inquisição, entrar dentro das celas onde as pessoas eram torturadas e executadas pelo Tribunal do Santo Ofício. Estes santos que lá morreram, muitos deles por amor ao Evangelho, eles estão aguardando a volta do Senhor para receber a sua recompensa. E enquanto eu andava por dentro daquelas celas, aquelas paredes grossas, antigas, parece que os nossos ouvidos conseguiam ouvir os gritos, o clamor. E enquanto eu caminhava naquelas celas, eu me lembrava da abertura do 5º selo do Apocalipse.
Porque quando o cordeiro abre o quinto selo, João vê as almas debaixo do altar, e estas almas debaixo do altar estão clamando e dizendo: até quando, justo e soberano Senhor, não vingas e nem julgas o nosso sangue? Até quando? E João continua: foi dado a cada um desses mártires uma veste branca, e dito a eles que aguardassem até que o número dos seus conservos fosse completado. Na hora certa, vocês terão uma recompensa. É claro que essas almas debaixo do altar não é esse conceito esotérico, filosófico dos dias atuais. É simplesmente uma representação para falar das pessoas que perderam suas vidas por amor ao Evangelho e que o seu depósito está guardado. E no dia do ajuste de conta, Deus ressuscitará esses homens e mulheres que morreram aqui em Portugal, aqui em Coimbra, mais de 11 mil. A sua grande maioria, porque queriam viver as verdades ensinadas nesse livro e não concordavam com as heresias ensinadas pelo papado. Eles estão aguardando também a recompensa. Como também o apóstolo Paulo, que na sua carta de despedida declarou a Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará quando? Naquele dia, diz Paulo. Não quando ele morre, naquele dia, no dia em que ele voltar em glória e majestade. Paulo será ressuscitado e junto com todos os mártires e fiéis da história, eles se levantarão das sepulturas para receber o dom da vida eterna. Eu quero participar disso. E você? Eu quero ficar vivo para ver. E você? Ou quer morrer? A gente quer ficar vivo para ver. E se morrermos? Não importa. A gente espera a primeira ressurreição. A recompensa só será dada na volta de Jesus. Não se engane com essas histórias fantasiosas que pregam por aí, que as pessoas quando morrem vão para o céu ou vão para o inferno. Nada disso. Quem morreu, morto está, até que Jesus volte. É isso que a palavra de Deus ensina. Então todos os salvos de todas as eras ressuscitarão. Agora tem uma parte desse estudo que eu gosto muito. Quais serão as consequências da volta de Jesus? Consequências para os salvos, consequência para os perdidos. Consequência para quem está vivo, consequência para quem está morto. Vamos começar com os justos que estão vivos. Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. O que significa dormir nesse texto? Morrer. Porque na Bíblia a morte é um sono, um estado de inconsciência. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Aí Paulo diz assim: e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. No momento, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Desaparecerão todos os vestígios do pecado, todas as consequências do pecado. Nós teremos a perfeição que havia em Adão e Eva. Seremos transformados. Esse evento é a glorificação. O que vai acontecer então após a glorificação dos salvos que estiverem vivos? Vamos então agora para a próxima categoria: os justos que estão mortos. Paulo diz assim:
Não, ok? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Cristo descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Está vendo aqui o arrebatamento? O arrebatamento só acontece na volta de Jesus. Não existe arrebatamento secreto na Bíblia. É na volta de Jesus. Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os justos que estavam mortos e ressuscitaram. Seremos arrebatados com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nós vamos encontrar Jesus nas nuvens. Ele não pisa nessa terra, para estarmos para sempre com o Senhor. Então os justos vivos são transformados e os justos que estavam mortos, eles ressuscitam. Essa é a primeira ressurreição. Nela ressuscitarão todos os salvos de todas as eras. Descer com Posso entrar então e entregar? sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O apóstolo Paulo está ensinando em 2 Tessalonicenses 2:8 de que Jesus matará com o sopro da sua boca o ímpio e pela manifestação da sua vinda, ou seja, o evento da volta de Cristo e a manifestação de sua vinda levará à morte a todos os ímpios que ainda estão vivos, que não morreram como consequência das pragas. Muitos morrerão como consequência das pragas. E os ímpios que estiverem mortos? O que vai acontecer? Apocalipse, vamos trocar aqui. Apocalipse, capítulo 20, verso 5 declara: os restantes dos mortos, o quê? Não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, os ímpios que estão mortos, eles não verão a volta de Jesus. Eles continuarão mortos. E eles só ressuscitarão 1000 anos depois. Esta ressurreição, 1000 anos depois da volta de Jesus, é a segunda ressurreição na Bíblia. Então os ímpios permanecem nos sepulcros. Eles não verão a volta de Cristo. Eles só ressuscitarão 1000 anos depois. E quando Jesus voltar, quem é que virá com ele? O próprio Jesus declarou: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Você já tinha percebido nesse texto essa verdade bíblica? Jesus voltará e com ele todos os anjos. Todos os anjos dos céus virão com Jesus em sua vinda. Por quê? Porque eles terão um objetivo muito especial. E qual será a missão dos anjos na volta de Jesus? Eles terão a missão de reunir as famílias separadas pela morte. Os anjos irão pelos 4 cantos da terra, unindo pai a filhos, filhos a pais, esposos a esposas, irmãos a irmãos. Os anjos sairão reunindo os salvos em família. É por isso que em Apocalipse capítulo 8, verso 1, é ensinado que quando o Cordeiro abre o 7º selo, há silêncio no céu por meia hora. Por que o céu está em silêncio? Porque não existem anjos nesse momento lá. A meia hora de silêncio da abertura do 7º selo é porque o céu está vazio. E por que o céu está vazio? Porque todos os anjos saíram
com Jesus em missão. E qual é a missão deles? Vir à terra, reunir os salvos em família. E é nesse momento que os anjos se revelarão para nós. Eu sou o seu anjo da guarda, dirão os anjos. Você deu trabalho, né? Mas que bom que tudo está bem agora. A graça de Deus foi misericordiosa com você. Depois eu te conto tudo, mas deu trabalho. Mas que bom que você está aqui, você está pronto. Vamos nos encontrar com os queridos. E Ele então vai levar você até as pessoas que você ama e a morte levou. O céu vai ficar em silêncio por cerca de meia hora. Em profecia, meia hora, mais ou menos uma semana. Esse é o tempo que Jesus vai gastar para nos buscar e nos levar para os céus. Faremos uma viagem de uma semana até a Nova Jerusalém. E nós vamos subir em famílias. Os anjos terão essa missão. Pastor, quando é que vai acontecer tudo isso? Quem sabe essa é a pergunta que eu mais ouço em meu ministério. Pastor, quando Jesus volta? Alguns acham que a gente sabe algum segredo, né? A gente não sabe. O próprio Jesus declarou, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aquele dia e hora, somente o Pai sabe. Mas ainda que nós não saibamos o dia e nem a hora, Deus deixou para nós na história todos os eventos proféticos que anunciariam que o seu dia estaria perto. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas os eventos históricos e proféticos nos advertem de que Jesus está à porta. E como nós podemos nos preparar? Jesus declarou, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que nós precisamos fazer? Vigiar e orar. Por quê? Porque nós temos apenas dois destinos, salvação ou perdição. Quando Jesus voltar, haverá apenas dois grupos. Aqueles que, de acordo com Apocalipse 6, 15 a 17, vão fugir, vão se esconder e vão dizer aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Os ímpios vão fugir em desespero. Por outro lado, as pessoas que se prepararam, os salvos, abrirão seus braços e dirão, o que está escrito em Isaías 25, 8 e 9. Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Em qual lado você quer estar? Salvo ou perdido? Todos nós queremos a salvação. Para isso, precisamos nos colocar nas mãos do Senhor e aguardá-lo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima.